E neste primeiro dia do ano, também fazemos um balanço da economia a nível nacional e internacional do ano de 2024. A Coriacos TV esteve à conversa com João Diniz, que nos deixou também as perspectivas para este novo ano. Nos últimos anos, a economia nacional e internacional tem passado por vários desafios, também influenciados por vários fatores globais e locais também. Hoje comigo tenho um convidado que me vai ajudar a analisar tudo o que se passou a nível de economia no ano de 2024 e também o que é que nos reserva o futuro. Para isso eu dou as boas-vindas então ao meu convidado, João Diniz, seja muito bem-vindo. Boa noite. João, antes de mais, quem é o João Diniz? Então, eu chamo-me João Diniz, tenho 34 anos, sou de Lisboa, sou licenciado em Gestão de Empresas e trabalho atualmente como analista financeiro. E então, pronto, o meu background é todo ligado a essa área de empresarial e económica também. Tem sido uma área bastante desafiante nos últimos anos, não é? A nível nacional e também internacional. Aqui a nível nacional, João, Portugal continua a enfrentar vários desafios em 2024, não é? Como é que acha que Portugal acabou este ano 2024? Em geral, a economia nacional saiu-se bem, apesar de alguns pontos de ressalva, mas saiu-se bem. Apesar de tudo, também, segundo declarações do Secretário de Estado do Orçamento, poderia ter sido um bocadinho melhor, mas a economia tem potencial para melhorar. Neste ano destaco que houve um crescimento do PIB acima da média da União Europeia, então 0,5 pontos percentuais acima daquele que é o crescimento da média europeia, e no próximo ano esse crescimento acima da média irá manter-se, portanto são bons indicadores tanto a nível interno atual como a nível futuro para o próximo ano da nossa economia. Houve uma descida da inflação, passou a 3%, neste ano, calculada a 3 pontos percentuais, isto também é positivo. Apesar de tudo, é importante de salientar que descida da inflação não significa necessariamente descida de preços, e há essa dicotomia ou essa ideia que é necessário clarificar, porque muita gente acaba por dizer que mas falam em descida da economia, mas não se nota nada, os preços continuam a aumentar, está mais caro cada vez que vou ao supermercado, etc. E isso é efetivamente o efeito da inflação. Ela não vai desaparecer, não vamos entrar em deflação, nem nada disso. Simplesmente vai haver uma desaceleração do aumento dos preços, prevista para este ano em 3%, o que é muito positivo. Temos tido taxas bastante superiores e, comparativamente ao resto do mundo e à própria Europa, as nossas taxas estão bastante abaixo daquilo que se tem registado lá fora, e que isto acaba por potenciar não só o investimento no nosso país, embora haja aqui outras variáveis que contrariam depois essa vantagem que há para o investimento nacional, mas são bons indicadores da economia nacional. Destaco também que a dívida pública desceu bastante comparativamente àquilo que tem sido os últimos anos. Já longe estão os 130% de dívida pública em 2014 no governo do Dr. Passos Coelho. E isto obviamente também traz vantagens para a economia nacional, porque o custo de financiamento, seja nos mercados externos internacionais, seja no próprio mercado interno, acaba por sair mais barato, por assim dizer, e os custos não são tão elevados. Também queria ressalvar aqui algo muito importante. O Plano Nacional de Energia e Clima foi revisto, então foi antecipada a meta dos 80% de incorporação das energias renováveis. Estava previsto ser alcançada essa meta em 2030, foi antecipada para 2026. Ao fazê-lo, significa que a exposição do país face aos mercados de importação de energia vai melhorar, e a nossa posição deixa de ser tanto uma posição de importador e passa a ser um bocadinho mais aqui, acabamos por ganhar um bocadinho mais de margem nesse aspecto para gerir melhor as contas públicas e a importação de energia.
E claro, não posso deixar de ressaltar a questão do déficit orçamental, que foi um tema que acompanhou e tem acompanhado a nossa sociedade desde há alguns anos para trás. Sempre tivemos uma tendência, uma posição tendencialmente negativa, uma posição deficitária a nível da execução orçamental do Estado. No entanto, já vamos para o segundo ano, terceiro ano, em que temos posição de superávit e não de déficit. Este ano a tendência será a mesma, se teremos, segundo as previsões do Banco de Portugal, esse superávit tenderá a ser 0,6 para este ano 2024. No entanto, para 2025 e 2026, o próprio administrador do Banco de Portugal, o Dr. Mário Centeno, também já referiu que está um pouco inseguro relativamente às previsões e que provavelmente iremos voltar à posição de déficit orçamental. Mas pronto, vamos vendo também o que é que por aí vem e o impacto também das muitas evoluções que o mundo está a ter a nível internacional que impactam a nossa economia. João, qual é que tem sido a maior barreira? Qual é que foi, aliás, em 2024, a maior barreira dos portugueses? É assim, eu posso destacar duas principais, embora existam outras que podem ser enumeradas. Nomeadamente a inflação ter baixado para os tais 3% que eu referi há pouco, continua a pressionar o orçamento das famílias, porque as famílias continuam, apesar de tudo, a ver os preços dos produtos que têm que adquirir a ir aumentando, e como tendencialmente também os salários não têm acompanhado essa evolução da inflação ao mesmo ritmo ou superior, então as pessoas acabam por perder um bocadinho do poder de compra, independentemente da inflação estar a baixar, é verdade, e ser previsto que continua a descer nos próximos tempos. No entanto, ainda não se sente ou ainda não se vai sentir o impacto disso, porque os salários ainda não acompanham nem superam os níveis de inflação que nós temos. Por outro ponto, as taxas de juros que estiveram este ano tendencialmente elevadas, começaram agora mais para o final do ano a dar uma tendência, o Banco Central Europeu começou para o final do ano a dar sinais de alívio e a começar a baixar as taxas de juros dos créditos, e isso também acaba por ir refletir-se a curto e médio prazo no orçamento familiar, porque acaba por baixar a prestação do banco também e de outros créditos que estejam associados ou acoplados às taxas definidas pelo Banco Central. Portanto, as expectativas aí são de que poderemos vir aqui a ter um alívio na carteira dos portugueses por esta via. Em termos de Orçamento de Estado, acha que os portugueses podem esperar uma boa notícia, uma boa perspectiva para 2025? Em termos de Orçamento de Estado de 2025, eu considero que vem num embrulho muito bonito, mas o que está dentro da caixa teremos que ir com calma analisando aquilo que realmente, lá está, se são boas surpresas para os portugueses ou se efetivamente será uma caixa cheia de nada. Porque temos várias medidas importantes que podem ter impacto imediato na vida dos portugueses, nomeadamente eu destaco aqui o aumento do salário mínimo nacional, que vai continuar a crescer e a tendência será essa até atingir a meta dos 1.020 euros em 2028, mas já no próximo ano passará para os 870. Portanto, é um aumento significativo face a 2024. Teremos também a questão do IRS jovem, que foi alargado até aos 35 anos, independentemente do nível de formação ou de escolaridade que a pessoa tenha, permitindo assim também haver a isenção de IRS durante 10 anos para os jovens portugueses. Do ponto de vista das empresas, acabam por também ter um alívio fiscal pequenino ou praticamente insignificativo, mas acaba por ser, que neste caso foi na taxa geral de IRS, que baixou um ponto percentual, dos 21% para os 20%. Teremos a atualização dos escalões do IRS, também está uma medida prevista no Orçamento de Estado para 2025, então também haverá aqui alguns ajustes nessas tabelas e nos próprios escalões de IRS, o que pode trazer um alívio também na hora para as pessoas, obviamente, que fazem retenções no seu vencimento ou no seu ordenado mensal. As pensões também vão sofrer aqui um aumento até 3 vezes o IAS, no valor de 1,25 pontos percentuais, então também é um bom indicativo para os nossos reformados, que também são um dos principais grupos castigados pelos aumentos sucessivos dos produtos e da própria inflação em si. E também
existe uma medida que foi introduzida neste Orçamento de Estado de 2025 relacionada à redução do IVA para os produtos essenciais, para certos produtos essenciais, nomeadamente os alimentos infantis. Então também há aqui um sentido do Governo, uma perspectiva do Governo de aliviar a parte da aquisição de certos produtos também para as crianças e para ajudar as famílias que tenham crianças a seu cargo a ter um pouco mais de folga orçamental, por assim dizer. Exatamente. João, aqui, porque já temos aqui o nosso tempo muito contado, muito nós teríamos para falar aqui só da economia a nível nacional, mas vamos aqui para a parte internacional. Tem sido muito desafiante e as pessoas têm estado com muito descontentamento em relação em vários países devido a várias medidas económicas. Vários governos também já caíram devido a essas medidas, não é? Temos o exemplo do governo da Alemanha, temos o exemplo do governo de França. O que é que leva a este descontentamento das pessoas a nível internacional? Então, destacando esses dois países que mencionou, tanto a Alemanha como a França, a Alemanha, que é um dos principais motores da economia europeia, entrou em recessão já após 2 anos de crescimento negativo, taxas de crescimento negativo da sua economia, com perspectivas de crescimento, desse crescimento continuar estagnado praticamente nos próximos 2 anos. Então as perspectivas de futuro para a Alemanha não são muito animadoras, o que arrasta com isso tudo, arrasta vários países que dependem diretamente da economia alemã e, como eu disse, é um dos motores da economia europeia, e isso afetou o mercado de trabalho, afetou a população em geral, levou inúmeros casos de despedimentos, encerramentos de fábricas, como o caso da própria Volkswagen, teve que fechar várias unidades de produção espalhadas pelo país, pela Alemanha neste caso. Em França, apesar da França registrar um crescimento económico modesto, com déficits orçamentais, apesar de tudo, superiores a 6% do PIB, a introdução, e um dos principais mercados franceses é o mercado do automóvel, e com a chegada do mercado de automóvel chinês à Europa, isto tem abalado sobremaneira os alicerces da economia francesa, levando a que o governo acabasse por cair. Não só francesa, tem sido uma discussão geral em vários países europeus, não é? Verdade. João, aqui de uma forma rápida, em 1 minuto, o que é que podemos esperar da economia internacional em 2025? Temos o fator Trump, não é? Que será um fator que nos roubaria mais do que 1 minuto, mas o que é que nós podemos esperar? Então, a nível internacional, eu creio que, e pelas projeções tanto do FMI como da OCDE, que o crescimento económico será na ordem dos 3%, ou seja, continuaremos a ter países e a máquina económica mundial a funcionar de forma positiva. A inflação também tenderá a descer e, com a consequência disso, as taxas de juros e o mercado também acabará por ajustar-se a essa nova realidade, ou a realidade que continua a existir para esse ano. Contudo, aqui a existência de déficits orçamentais e instabilidade política, nomeadamente criada pela eleição do presidente Trump na América e a queda do próprio governo francês e alemão, tudo essa instabilidade política pode constituir aqui desafios significativos para a Europa e para o próprio mundo. E também destacar que a implementação das políticas económicas eficazes então será crucial para conseguirmos garantir a sustentabilidade do sistema económico e a resiliência económica para o ano que se avizinha. Muito bem. João, muito obrigada por ter aceito este desafio, não é? Esperemos encontrar-nos mais vezes neste novo ano, 2025. Obrigado. Quanto a si que está desse lado, já sabe, esta foi uma breve análise, não é? Poderíamos falar aqui muito mais do que se passou em relação a 2024 e do que vem aqui neste novo ano, mas já sabe, fique atento à Informação ao Minuto, porque toda a atualidade vem por aqui.